Hoje, live vai ser de handstand push-up. A primeira coisa, deixa eu falar o que é. Ou aqui. Ou aqui. Ou em déficit. Pode ser aqui e pode ser. Vamos lá, primeira coisa. Handstand. Hand é mão, stand é parada. Então parada de mão e push-up. Push é empurrar. Lembra da aula passada? Semana passada? Push, empurra. E up para cima. Empurrar em parada de mão. Beleza? É isso. Assunto de hoje da live. Por que fazer? Por que fazer isso assim e não fazer com peso? Já que é um exercício basicamente de ombros, né? Às vezes você tem aquele amigo que não faz, que vê você postou lá, mas pra que fazer isso? Você tem que saber por que você está fazendo. Que é legal? Pode ser, mas não é só o único motivo. Os tipos, acabei de fazer aqui, mas depois eu vou esclarecer melhor quais são os tipos. 3. Posicionamento. Dedo, mão, afastado, junto, ombro, fica assim, fica assado, para fora, para dentro. Tudo isso vai dar muita diferença. E como fazer para chegar no... Aqui, eu coloquei uma só anilha, mas como fazer, como chegar no strict, como chegar no déficit. Déficit, pessoal, déficit é quando você está abaixo do nível da cabeça. Pessoal, a BMAT aqui, ó, já é adaptado, tá? É uma adaptação. Você tem que fazer, se você não quer fazer o adaptado, sua mão tem que estar no mesmo nível que sua cabeça. Ah, tem que fazer no chão duro? Não. Pode fazer com colchonete. Você pode botar o ABMAT, mas aí colocar a anilha para ficar com a sua cabeça na altura da anilha. Então esses são os 4 assuntos principais de hoje. Por quê? O que eu coloquei isso aqui por quê, gente? Eu lembro que há muito tempo atrás, a Van é uma amiga minha, é a mulher do meu amigo, ela me mandou uma mensagem de um cara falando assim, era um cara que treinava, fazia muscula com ela, tal, né? Perguntando, por que você faz isso, né? Daí eu respondi pra ela e até puxei a mensagem, foi em 2000 e pau aí, foi um Open que teve strict. Strict é sem dar o chutinho. Por que fazer isso e não fazer aqui, simplesmente ficar em pé e fazer com dumbbell ou fazer com uma barra, já que é o mesmo movimento, basicamente. 1. Identificar o seu corpo no espaço. De ponta cabeça, você está numa posição bem diferente do que a sua normal. Então você vai adquirir um conhecimento muito grande com relação ao seu corpo. Então domínio maior de corpo, né? Você vai ter. 2. Equilíbrio. Para ficar em parada de cabeça, parada de mão, de ponta cabeça, você precisa ter equilíbrio. 3. Força. Trabalhando esse exercício, você vai conquistando, não ganhando, conquistando. Força se conquista, não se ganha. Que eu diria, eu dou essa bronca de vez em quando, eu falo, gente, você tem que conseguir sustentar o peso do seu próprio corpo. Em qualquer atividade, qualquer tarefa, mesmo em parada de cabeça, parada de mão. Então, conseguir sustentar o peso do próprio corpo, eu considero como se fosse uma semi-obrigação. Uma obrigação, tá? Pra ser honesto. Pô, se for pensar só do ponto de vista de força, por que então... É força, né? Eu vou fazer o dumbbell aqui, vou fazer a barra. Gente, a gente sabe, né, na educação física, no corpo humano, quando a gente faz com o dumbbell aqui, ó, o que está se mexendo é o peso, ou com a barra. Quando a gente faz stand push-up, o que está se movimentando é o corpo. Então é um lance de ponto fixo e ponto móvel. Com o peso, é o peso que se movimenta. De ponta cabeça, é o seu corpo que se movimenta. Dá diferença? Dá diferença. Dá diferença sim no desenvolvimento da sua musculatura. E aí já vem um negócio, muito se fala, pessoal, eu aprendi também na faculdade dessa forma, fala do centro para a extremidade. Eu penso, é similar, mas eu acho que tem mais sentido no meu ponto de vista. Pensar em da base para a extremidade. O que isso quer dizer? Centro para a extremidade, pessoal, seria do meio para fora. Ok. Agora, se o seu meio não estiver bem ancorado, você não vai conseguir desenvolver a força para a extremidade. Nossa, complicou, hein? Ó, vamos lá. Se eu molhar o chão aqui e tentar pular, molhar com sabão, óleo, sei lá,
e tentar pular, não importa a força que eu tenho no meu corpo, na minha perna, a impulsão que eu tenho. Porque a minha base está escorregadia. Lógico que a gente pensa em centro para extremidade. Centro para extremidade significa, quando a gente fala isso, é porque a gente quer que o corpo esteja firme para a gente conseguir desenvolver a força. Só que se o seu corpo não estiver bem apoiado, você não consegue deixar ele firme para desenvolver a força. Esse é o lance. Então, se a minha base estiver bem firme, eu consigo desenvolver a força. Isso faz parte do meu método 2 pontos também, que é a tensão constante. 4, coordenação. Gente, precisa bastante coordenação para fazer isso aqui. Principalmente aquele que chuta e você estica o braço. Você precisa coordenar o movimento. Se você fizer o movimento na ordem incorreta, você não vai conseguir fazer. Aquela pessoa que fica batendo a cabeça no chão. Às vezes ela tem força, ou consegue fazer poucas repetições, ou fica batendo coco no chão com bastante força. Ponto 5, flexibilidade. Pessoal, na outra aula passada, semana passada, e todas as aulas eu falo disso. O que a gente tem que ter? Isso é biomecânica. A gente tem que alinhar os eixos para ter o menor braço, a gente chama de braço de torque, tá? Quando a gente, vamos lá, se eu pego um peso, segura aqui, tô aqui. Tem mais pra mão. Tô aqui. Aí eu, tô alinhado com peso, alinhado com o cotovelo, alinhado com o ombro, tudo alinhadinho. Agora se eu jogo pra frente aqui, não fica mais difícil? Se eu afastar o meu peso do eixo do meu ombro, não vai ficar mais pesado? Então, só que não é todo mundo que vai fazer um handstand push-up e consegue ficar com os eixos alinhados, porque não tem mobilidade de ombro. Então, para se fazer o handstand push-up, você também tem que ter flexibilidade, porque senão você fica terminando aqui, no encaixe aqui, aí você não consegue sustentar a posição, porque você não tem. Na aula passada também eu expliquei como que faz essa soltura para você conseguir soltar mais aqui essa articulação de ombro. Um dos, né? Então, se você não acompanhou, assiste. Pessoal, esses vídeos inteiros, completos, são feitos para o meu aplicativo, um passo a mais. Meu aplicativo de treinamento online, para os meus alunos de lá. Aí eu aproveito uma vez por semana, faço o conteúdo aqui, mais caprichado, tal, bem explicado, de um movimento só, que vai ser desenvolvido na semana. Coloco lá número 7, repetições, tal, para orientar eles e fazer com que eles tenham um treinamento mais bem direcionado para o desenvolvimento desses movimentos. Então, por que fazer? Identificar o seu corpo no espaço, equilíbrio, força, coordenação, flexibilidade. Sendo assim, o que a gente tem que fazer? Falando em flexibilidade, soltura com rolinho, sempre faço. Não vou pegar o rolinho hoje não, vou ensinar outra soltura. Rolinho para soltar aqui, Fiz semana passada, mas hoje eu vou ensinar outro. Sempre tem lá no meu aplicativo também. Que é o quê? Fazer a soltura de trapézio. Apoia. Vocês não estão enxergando, né? Apoia aqui, trapézio superior, trapézio aqui em cima. Aí solta aqui, Aí você vai achar, eventualmente vai achar um nozinho, capricha ali. Essa bolinha, putz, tem um tamanho muito bom. Por quê? Carrego na mochila, não é pesada. Essa daqui é da Six Plus, feita para massagem. Então ela gruda direitinho, apoia direitinho, o material, a densidade é boa. Então você vai soltar o trapézio superior, porque o trapézio superior a gente vai fazer pull-up, tem gente que compensa, fica assim. Vai fazer os snatch, tem gente que trabalha o dia inteiro e fica assim, Então ele fica hiperativo, gente. Ficando hiperativo, os outros músculos não conseguem trabalhar direito. Não trabalhando direito, começa a dar dor de ombro. Falei também na aula passada sobre isso. E também no meu aplicativo tem a respeito dessas coisas lá para cuidado de ombros. Se eu não fizer essa soltura, pessoal, com o rolinho e com a bolinha, o que acontece? Vocês já viram aquelas pessoas que vão fazer lá o press, né? Faz o press aqui. Como ela não tem mobilidade de ombro, fica assim, né? Só que, pensa que a barra tá aqui, eu quero alinhar com o eixo do meu corpo. O que eu vou fazer? Eu fico assim, Aí joga toda a tensão para a lombar, porque o peso ele tá alinhado com minha base principal, que é o meu pé. Só que às custas de eu ficar assim, Ficar
jogando a barrigona para frente. Por quê? Porque eu não tenho mobilidade de ombro para fazer esse encaixe. Pô, mas você tá falando de handstand push-up hoje, o que tem a ver? Ué, é a mesma posição. Pessoal, se eu tô aqui e eu fico assim, ó. Se eu não fizer o encaixe na finalização das articulações, ó, tô encaixando mão, cotovelo, ombro, cintura com o pé. Por quê? Porque é como se eu virasse uma coisa reta. Esse é, porque eu tô alinhando os eixos. Essa é a posição mais estável, com menor desgaste para finalizar o meu movimento. Aí a gente já entra num assunto. Ah, tem que enfiar a cabeça. Não tem que enfiar a cabeça, pessoal. Não tem nada de enfiar a cabeça. Enfiar a cabeça foi um critério que nasceu em um campeonato. Aí as pessoas começaram a falar isso daí. Ah, é rap, não tem nada disso, tá, pessoal? É o alinhamento dos pontos, tanto que se você procurar lá no CrossFit, lá nas regras da CrossFit, tem nada de enfiar a cabeça. Se você usa esse comando, professor, amigo e tal, gente, é por quê? Porque às vezes tem gente que se enfiar a cabeça, pode ser que ela faça força para alinhar os pontos. Então ela pode servir para algumas pessoas? Pode ser que sim. Não estou condenando o uso do termo. Mas soltura para aumentar a sua, para você conseguir alinhar, e ativação. Ativação, pessoal, para quê? Para você fazer bem o movimento. Trabalhar com a musculatura já ativada e protegida. Vou mostrar aqui uma ativação bem simples, que você vai matar um monte de coisa. Ó, vamos lá. Tô aqui, vem aqui, prancha. Prancha. Aí eu começo a vir pra frente, venho pra frente, venho pra frente, venho pra frente e volto. Vem pra frente, venho pra frente, venho pra frente, venho pra frente. O que eu tô fazendo? Vocês viram que eu tô em formato de canoinha. Tô alongando aqui. Tô melhorando a mobilidade do meu punho, tô alongando aqui, né? Consequentemente, eu tô aumentando a mobilidade do meu punho. Tô ativando aqui o serrátil nessa posição, porque eu tô fazendo força. Ativando o meu abdômen. Entrando já na posição de canoa, que é uma das posições que a gente entra na finalização. Melhorando a mobilidade de punho. Ativando o meu ombro. Ativando o meu serrátil. Um montão de coisa em um exercício só, porque ele tem conexão, esse exercício tem conexão, então vai para frente e vai para trás algumas vezes. Então a gente matou aqui o assunto 1 e já começou a fazer o aquecimento pro handstand push-up. Beleza, então eu falei de posição. Ah, tem posição melhor, pior, tal. Pessoal, se não tivesse posição melhor, pior, vamos imaginar um outro movimento. Se eu estou fazendo lá um overhead squat, tem que fazer com o braço esticado, tem que fazer com a perna mais afastada. Se eu dobrar o cotovelo aqui, ó, eu vou sustentar mais carga ou menos carga? Se eu não travar a articulação aqui, eu vou conseguir sustentar menos carga. Então esse é um problema de posicionamento. Posição é um problema de movimento. Então eu posso ter a força que for, se eu não tiver uma boa posição, eu vou prejudicar sim o meu movimento. Esse é um exemplo, só uma analogia. Vamos lá. Primeira coisa, distância da parede. Pessoal, se eu venho aqui, ó, e fico com o calcanhar bem grudado na parede, na hora que eu recolher minha perna, imagina, minha perna tá esticada aqui, aí eu recolho a perna aqui, ó, venho, dobro, ó, ela me empurra, a parede me empurra para frente. Se eu tiver com a cabecinha grudada, a mão grudada. O que eu quero? Eu quero usar um pouco, distribuir o peso do meu corpo com o meu apoio. Vamos lá, ó. Se eu tô aqui, vou fazer sem colchonete, hein? Se eu tô aqui, aí eu venho, fico muito perto, ó, já tô caindo já. Aí eu quero recolher, ó, eu não consigo. Por quê? Porque a hora que eu recolho a perna, o peso da minha perna vem pra frente, eu caio pra frente. Eu quero recolher bem minha perna, então o que eu tenho que fazer? Ó, a medida que eu gosto de fazer é assim, ó, encosta a cabeça na parede, jogo minha mão na reta aqui, vertical, é mais ou menos, ó, tá? Aí eu venho aqui, ó,
Ó, consigo recolher bem. Distância do seu corpo com a parede. Eu sei que é gostoso ficar encostado, tal, você sente mais conforto para quem está iniciando, mas na hora que você fica muito encostado, trouxe a perna para baixo para dar o chutinho, vai cair, porque o peso da perna te puxa para cá. Sacou? Entre mãos, a gente já faz. Ó, a gente faz o press, push press, aula passada. Nessa distância. Cotovelo à frente. Aqui, ó, alinhado com a barra, tal. Sim? O que eu quero? Eu quero que as minhas práticas dos movimentos sejam todas similares. Fator número 1. Então, a distância da minha mão, se ficar muito fechadinho, eu vou explicar já outra coisa, tá? Mas a distância da minha mão é basicamente aqui, ó, similar ao press. Se eu ficar muito fechado, pessoal, se eu ficar muito fechado, eu não vou usar, eu vou distanciar. Lembra do negócio do eixo que eu falei? Ponto de base aqui, ó, tá distante do meu ombro. Se ele ficar muito distante, fica desfavorável. Então eu quero ficar com ele mais próximo, ó. Se eu jogar para frente, ó, eu pioro o ângulo. Então eu tenho que tentar trazer ele mais para cá, ó, aqui, ó, um pouquinho à frente do meu ombro, com essa distância, para eu conseguir gerar mais força. E aí na hora de descer, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu desço aqui, ó, similar ao press e não para cá. Por quê? Assim, pessoal, não é sadio para o ombro, tá mais longe, ó, olhando desse ângulo aqui, ó, tô aqui. Se eu fizer muito para cá, ó como afastou de novo. Então é mais ou menos aqui, ó. Então eu faço a movimentação assim. Então, distância entre mãos, similar ao seu press aqui. Você pode se ajustar, sim, você deve se ajustar. Ficar muito longe também, pessoal, o que vai acontecer? Ó, tá afastado do eixo também, vai ficar ruim. Ah, mas se ficar afastado, a distância aqui, ó. A distância curta, né? Aqui também é reto. Se eu descer assim, ó, também, ó. Aí eu tenho mais, olha a altura da minha mão aqui, ó. Se afastar só um pouco, aí ele já fica mais baixo. Ganhou um tanto assim. Ah, então eu vou afastar um monte. Só que se você afastar um monte, entra nesse lance dos eixos, que você tá afastando muito. Aí é ruim também. Então tem um ponto intermediário. Onde vai ser o seu ponto, basicamente? Similar ao que você faz no press. É mais um pouco de referência. Fala que tem campeonato que não pode fazer muito afastado, tá? Eles controlam isso também. Beleza. Então, distância entre mãos, distância da parede, entre mãos. Dedos, pessoal. Bastante gente tem essa dúvida de dedo. Ah, o dedo é para frente, o dedo é para fora. Pessoal, se você tá com o dedo assim, ó, totalmente virado para frente, aí você vai dobrar, ó, vai estender, né? Já vou mostrar aqui, vou demonstrar. Mas se você tá assim, ó, assim, se você tiver a oportunidade, faz aí. Aqui você não vai conseguir apoiar bem a sua mão, porque vai depender da sua mobilidade de punho. Ai, dói meu punho quando eu faço handstand push-up. Então, ó, gira, tá aqui, gira ele um pouquinho para fora, que girando para fora, você vai ganhar, você vai ficar semi-inclinado para fora. Aí você vai conseguir se apoiar melhor. Porque a força, pessoal, vem da base para a extremidade. A base é aqui sua mão, sua base. Você está empurrando pelo chão, é a sua base. Então você quer apoiar, quando você faz um agachamento, a gente não fala para não pode tirar o calcanhar do chão. Então você tem que deixar também o calcanhar da mão apoiado no chão. Você não pode apoiar só aqui. Quando você deixa o dedo totalmente virado para frente, o que acontece? Você, pela mobilidade de punho geral, você vai ficar apoiando muito mais aqui, ó, só a parte da frente. Seria como se fosse agachar só com a ponta do pé. Ou tá com o calcanhar encostado, mas tá fazendo muita força na ponta do pé. Não tá com bem distribuído, não é predominância. Então vira os dedos levemente para fora, assim, ó. Não é total, mas para frente vai doer punho e não vai ter tanto apoio de base da mão. Sacou? Vai conseguir gerar mais força. Distância da parede, distância entre mãos, posição dos dedos, alinhamento dos eixos eu já falei. Vamos lá. Então você tem que terminar com os eixos alinhados. Opa!
Punho, cotovelo, ombro, cintura, tudo. Com o alinhamento dos eixos, pessoal, o que acontece? Se eu alinho os eixos, penso em alinhar principalmente aqui, porque tem gente que vai fazer, pessoal, e faz assim, né? Nem se... Fica assim, ó. Aero wrap e a barrigona tá solta. O que é mais fácil? Vamos lá, uma analogia de novo. O que é mais fácil de eu tirar do chão? Um saco semi-vazio, mole em algumas partes, de areia, meio molenga, ou com água, vamos dizer, 20 quilos de água. Ou pegar uma anilha e tirar do chão. Qual é mais desajeitado? Qual você vai conseguir tirar mais facilmente do chão? Qual você vai ter maior gasto de energia para tirar do chão? O saco, né? Coisa mole, você tem que se ajeitar lá, tem desperdício de energia. Agora, quando está concentrado, então quando você deixa os eixos alinhados, abdômen ativo, tudo ativo, frente e atrás, o que acontece? Você está segurando uma anilha. Quando você deixa alguma parte do corpo solto, você está segurando o saco com água. Por isso que isso faz parte da minha lei também, tensão constante, do meu método 2 pontos. Tensão constante no corpo inteiro. E também você não vai forçar a sua lombar, porque a sua barriga não está solta, tá? Tem bastante gente que sente lombar, né, durante a handstand push-up. Por quê? Pode ser porque está solto, pode ser por falta de mobilidade de ombro. Aposto que tem um monte de informação aqui que você nunca nem ouviu falar. Próximo assunto, tipos. Strict, Keeping, Deficit. E eu diria, pessoal, que é nessa ordem que você tem que treinar, de importância. Strict, pessoal, strict é aqui, ó, sem usar as pernas. Ó, estão reparando que eu faço assim com o cotovelo, igual eu falei do press? Ó. Não tô enfiando cabeça, eu tô tentando alinhar pontos, tô mantendo aqui o core ativo, eixos alinhados na finalização do movimento. Keeping é qual? Keeping é o com aquele famoso chutinho. Esse é o keeping. Recolhe a perna e blum, chuta. E deficit. Deficit é porque você tá em déficit. Você tá com a cabeça abaixo do nível das suas mãos. Esse é o déficit. Ó, tudo pé. Esse é um déficit no keeping. Então veja que é sempre a mesma posição que eu tô falando, não muda de um pro outro. Dedinho virado para fora, afastamento das mãos, cotovelo vem aqui, finaliza a linha dos eixos. Por que eu tô falando que é nessa ordem? E lembra lá, da base para a extremidade. Se minha base não estiver firme, eu não posso ter a força que for, eu não consigo desenvolver a força. Então, esse aqui, ó, lembra? Handstand push-up. Um push-up, empurrar em parada de mão. Sendo assim, ó, pelo nome, é um exercício de parada de mão. Exercício de braço. Se é um exercício de braço, por onde eu começo o exercício? Chutando ou fazendo força no braço? O chute pode descarregar muito, pode ajudar muito. Mas eu tenho que ter a base firme para desenvolver o resto. Se eu não tiver a base firme, tiver óleo, eu não consigo desenvolver o movimento. Da base para a extremidade. Então, quando eu for fazer o meu keeping, o que eu tenho que fazer? Aquelas pessoas, pessoal, que vão fazer, a gente vê muito, vai fazer o movimento, aí vem e fica, vai doer agora, hein? Aí fica batendo o coco no chão, né? Ela chuta e volta, chuta e volta, chuta e volta. Por quê? Porque ela não entendeu esse conceito
que o exercício é um exercício de braço, então você começa a força no braço e você completa com o corpo. Mesma coisa para um bar muscle up. Mesma coisa para um pull-up. Pessoal, se você não fizer força com o braço para fazer um bar muscle up, você não vai conseguir fazer. Pode ter a força de quadril que você quiser do mundo. Se você não tiver força aqui também para fazer um butterfly, fazer um pull-up, se você não tiver sua base bem firmada, você não vai conseguir desenvolver bem o movimento, ou não vai conseguir fazer. Então tem que ter esse conceito muito bem enraizado. Isso eu ensino lá no meu método 2 pontos. Professor, é isso que você tem que aprender. Entender o movimento. Aí, o déficit. Déficit. Pessoal, por que treinar no déficit? Se eu fizer um agachamento com barra, mas eu desço só até aqui, ó. Qual eu vou ter? Os dois, se eu fizer aqui, mas pesadão, tipo um meio agache, tem benefício? Tem benefício. Mas, se eu treinar só aqui, provavelmente se você começou no cross e não conseguir agachar lá bastante, aí com o tempo você conseguiu começar a agachar mais. Mas você não conseguia agachar muito, porque você não agachava muito. Se você quer agachar muito, você tem que agachar até lá embaixo. Beleza, Koji, mas eu não quero fazer déficit. Pessoal, quanto mais ângulo você trabalhar, ó, o ângulo completo é até aqui, ó. O déficit ideal seria até aqui, você enfia a cabeça inteira e alinhar aqui com o ombro. Super difícil, mas está sendo mais completo o seu treino. Você está treinando o músculo em todos os ângulos possíveis. E esse é um ângulo que existe no seu dia a dia. Você não pega a sua sacola de compra, põe daqui para cá, né? Você não pega seu filho e fica brincando daqui para cá. Você pega o seu filho daqui para cá. Então você tem que treinar essa angulação daqui. Como faz isso? Calma, já está quase no fim também, tá? Porque até as 8h45. Beleza, então você tem que entender por que você tem que trabalhar ângulos maiores, porque você usa ângulos maiores, faz parte do seu dia a dia. E vamos para a parte final. Como você vai chegar nesse déficit? Pessoal, eu achei que você ia falar hoje os educativos de fazer com keeping e tal. Não vou fazer hoje, mas hoje a gente está falando como você vai construir uma base para você chegar nesse keeping. Às vezes você já sabe fazer, mas com todos esses comandos aqui, essas orientações, posição e tal, você já vai conseguir fazer hoje. Mas para você construir esse movimento, principalmente porque você está de ponta cabeça e apoiando o pescoção no chão, é ideal você conseguir fazer strict mesmo. Pelo menos segurar a descida. Senão você bate com tudo a cabeça no chão, pode eventualmente machucar o seu pescoço. Pescoço, como eu sempre digo, só tem um. Eu diria que você tem que fazer exercícios. Você pode fazer técnica, aqui a técnica com o chutinho? Pode, mas não só. Sim, você tem que fazer um misto. Você não pode treinar, achar que tudo é técnica. O que tem que fazer, pessoal? Na clínica que eu dei semana passada, também as pessoas têm essa dificuldade, né? É óbvio, mas nem tanto. Mas as pessoas não entendem que a gente tem que treinar força e técnica. Vamos para um exemplo melhor, um exemplo que dá para entender melhor. Se eu quero fazer lá um snatch de 100 quilos, se eu não tiver força na perna para fazer um agachamento, que eu não consigo nem 100 quilos com a barra nas costas, eu vou conseguir jogar a barra para cima aqui e fazer o... Não vou, porque eu não tenho força. Então, é um pré-requisito, você tem que treinar em conjunto, força com técnica. Se eu tiver só a força, também não vai dar. Então, você não pode fazer só treinos de técnica, você tem que fazer treinos de força. E é isso que a gente está entendendo aqui hoje. Então, a primeira coisa, pessoal, seria... Você que está querendo melhorar, né? O seu handstand push-up, mesmo com keeping. Fazer strict. Strict é o sem chutinho, com os 2 pés na caixa. Vem aqui. Então aqui eu estou distribuindo. Eu não estou com o peso total do corpo,
nos meus braços. Metade, peso das minhas pernas está na caixa, das duas pernas. Então eu estou segurando só o peso do meu tronco, vamos dizer. Esse seria o primeiro educativo para quem ainda está construindo a força aí do seu movimento. Se eu estou com duas pernas, qual seria um pouco mais difícil? Uma perna. Mas como seria, pessoal? Você pode fazer duas pernas, depois uma, depois tentar fazer na parede. Aí depois tentar fazer keeping com chute. Mas como seria? Eu falei de ângulo, né? Ângulo. Eu quero aumentar o ângulo para eu ter um treino mais completo, desenvolver mais força em vários ângulos. Então, você pode fazer com duas pernas na caixa, aí depois você vem, em vez de fazer já direto com um pé na caixa só, você pode fazer dos dois jeitos. Aí você pode fazer, ó, com dois pés na caixa e em déficit. São dois jeitos diferentes. Depois com o pé na caixa. E pessoal, e não é só esse déficit não, vai aumentando, tá? Vai empilhando mais anilha. Só não vou fazer agora porque senão vou ficar aqui o dia inteiro. Beleza. Dois pés na caixa, um pé na caixa. E o terceiro seria o quê? Fazer a descida negativa. Você está fazendo com o pé na caixa, está conseguindo fazer. Mas aí você não consegue descer tudo sem colchonete, sem a BMAT, ou com a BMAT também, vai. Mas aí você não consegue descer e voltar. O que você vai fazer? Você vem, você entra e desce. Sai. Entra e desce. O que acontece, pessoal? Às vezes você não faz lá o seu back squat, aí você consegue descer, mas não consegue subir. Mesma coisa. Mas você está deixando de trabalhar com aquele peso? Não. Então, para descer, pessoal, a gente fala que é a fase excêntrica, a gente consegue sustentar mais carga. A concêntrica, que é a fase da subida, do agache e do handstand, a gente consegue fazer com, sei lá, 100%. Na excêntrica seria mais ou menos 110%. Então na excêntrica você sustenta mais carga. Mas você está dando um estímulo mega de força para os seus músculos. Então você pode fazer, o terceiro educativo seria fazer a excêntrica. Entra, braço esticado e desce. Entra, braço esticado e desce. Terceiro educativo. Depois, strict handstand push-up mais alto. Então, aí aqui, fazer com a BMAT. A BMAT está mais alto minha cabeça, né? Fazer o strict aqui, ó. Ou com keeping. Strict, cabeça mais alta. Ou keeping, chutando. Pode ser dos dois jeitos. São diferentes, com certeza são diferentes. Então você tem que, ó, Koji, mas como é que eu vou fazer isso daí? Qual é a ordem e tal, não sei o que lá. Gente, é lá no aplicativo, não dá tempo de eu fazer tudo aqui e não dá tempo de eu montar tudo aqui. Em uma semana você pode fazer de um jeito, na outra semana você faz de outro jeito. Tem variados jeitos de se trabalhar. Descida negativa. Descida em déficit, descida negativa em déficit. Então você vai botar aqui as duas. Por que eu estou demonstrando tudo? Porque depois eu vou cortar e vou pôr lá no app. Então eu entro e desço. Descida negativa em déficit. E pode ir aumentando o tamanho do déficit, empilhando mais anilha. Depois handstand push-up
em déficit. Pode ser strict. Opa! Pode ser keeping. Pessoal, se fosse para escolher o mais importante de hoje, para quem aí tá com dificuldade, eu diria, tudo foi importante, mas eu diria que é entender o lance da base para a extremidade. Você tem que começar o movimento de handstand push-up, parada de mão, push-up, começa pela mão e faz o resto do corpo. Isso muda o movimento. E até a semana que vem, porque toda semana 8 e 8. Valeu? Obrigado, bom dia.